Boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui pela primeira vez. Gostaria de agradecer muito ao convite. Não será a última. Não, espero que não. Agradecer muito o convite, né, do Sérgio, em especial. E como o tempo é curto e eu falo muito, e tenho muita coisa para falar, então já vou também dar início à minha fala. Falo um pouco dos evangélicos, o crescimento, alguns valores, características chaves e parto para discutir rapidamente também o ativismo político evangélico conservador, ou seja, auto-intitulado conservador e de direita. Quase um terço dos brasileiros são evangélicos. Dentre eles, os pentecostais, além de majoritários, protagonizam a ocupação dos meios de comunicação de massa, o ativismo político, partidário e eleitoral e a própria expansão evangélica no Brasil. O continente latino-americano ainda é o mais católico, mas também, ao mesmo tempo, o que apresenta disparado as maiores taxas de crescimento pentecostal. Com destaque para o Brasil, que sobressai na região igualmente como o país em que os evangélicos mais conquistaram poder político partidário. A acelerada expansão pentecostal se deve, sobretudo, a seu incansável, vigoroso e eficiente proselitismo, levado a cabo também por leigos, especialmente por mulheres. São elas que recrutam e convertem maridos, filhos, vizinhos, colegas de trabalho. As igrejas pentecostais mais bem-sucedidas exploram habilmente os anseios das massas pobres e excluídas, adaptam a mensagem religiosa à sua vida material e cultural para provê-las de sentido e de repertórios simbólicos para mudar a própria subjetividade. Investem no rádio e no teleevangelismo, oferecem apoio emocional, terapêutico e assistencial aos fiéis, estabelecem claros padrões morais e comportamentais, formam redes comunitárias de sociabilidade e fronteiras identitárias, incluindo aí fronteiras também em relação ao crime organizado, embora nem sempre, né? Basta observar o fenômeno dos evangélicos traficantes no Rio de Janeiro ou dos traficantes evangélicos no Rio de Janeiro, né? Prometem bênçãos materiais, libertação do sofrimento e solução divina para seus males afetivos, psíquicos, familiares, financeiros e de saúde, e tentam comprovar sua ocorrência ou conferir plausibilidade a elas por meio da propaganda de testemunhos de cura, prosperidade material, etc. A relativa fragilidade institucional do catolicismo, marcado pela elevada proporção de católicos não praticantes e pelo baixo número de sacerdotes no Brasil, facilitou a prédica e o sucesso dos concorrentes. 44% dos evangélicos no país saíram do catolicismo, enquanto 48% não tiveram outra religião ao longo da vida. Em contraste, 90% dos católicos nasceram na própria igreja. Se vê a diferença do dinamismo no evangelístico evangélico comparado ao católico. Cabe destacar também a pentecostalização do protestantismo e do catolicismo nas últimas décadas, né? Nos últimos 50, 40 anos. Né? Então, o pentecostalismo e o carismatismo protestante e católico é o movimento que mais cresce no interior do cristianismo no mundo todo, né? As igrejas protestantes e pentecostais, grosso modo, alcançam públicos e apresentam perfis socioeconômicos e de escolaridade distintos. Os protestantes têm níveis de renda e de escolaridade superiores à média nacional. Já os pentecostais se expandem majoritariamente na base da pirâmide social, nos estratos econômica e socialmente vulneráveis, e mais entre os pardos, negros e as mulheres. A pobreza, cabe frisar, favorece a dependência do laço religioso e o torna mais atraente. Os protestantes crescem mais entre os brancos e se concentram nas regiões sul e sudeste.
Os pentecostais avançam nas periferias urbanas de capitais e regiões metropolitanas e nas fronteiras agrícolas das regiões norte e centro-oeste, territórios nos quais a presença católica é rarefeita e a atuação dos problemas públicos precária. Nas capitais, as igrejas constroem megatemplos, visando engrandecer e simbolizar sua importância e seu poder. E nas periferias, quem convive ou tem a possibilidade de frequentá-las, foram construídas miríades e miríades de congregações e templos, né? Tem ruas que têm dezenas de pequenas congregações. Então, aos domingos, há verdadeiras romarias de pentecostais indo às suas respectivas igrejas com a Bíblia embaixo do braço, né? E são áreas em que o poder público ou está completamente ausente e a Igreja Católica também não está presente, né? Comparados aos católicos, os evangélicos apresentam níveis de compromisso, de crença e de prática religiosos e de rigor moral bem mais elevados, segundo a pesquisa Religião na América Latina, realizada pelo Pew Research Center em 18 países da região do continente latino-americano e Porto Rico em 2014. Eu citarei apenas alguns poucos dados referentes ao Brasil. Por exemplo, o maior envolvimento congregacional. 36% dos evangélicos e somente 13% dos católicos afirmam que são membros de conselhos, lideram pequenos grupos ou ministérios ou ensinam na escola dominical. O nível de observância religiosa. 60% dos evangélicos e apenas 23% dos católicos afirmam que oram diariamente, frequentam os cultos ao menos uma vez por semana e consideram a religião muito importante em suas vidas. A diferença aí é de 37 pontos percentuais. Compromisso religioso. 43% dos evangélicos e apenas 14% dos católicos afirmam que compartilham sua fé com pessoas fora de suas igrejas ao menos uma vez por semana. Ou seja, os evangélicos evangelizam muito mais. A condição de religião minoritária possibilita assegurar maior controle e engajamento comunitário dos fiéis. Doação financeira. 70% dos evangélicos contra 39% dos católicos afirmam doar dinheiro para suas igrejas. E os evangélicos tendem a fazê-lo de forma sistemática, porque deles é cobrado o dízimo. Conservadorismo moral. 66% dos evangélicos contra 43% dos católicos se opõem ao casamento gay legal. 84% dos evangélicos e 76% dos católicos afirmam que o aborto deveria ser ilegal em todos ou na maioria dos casos. 76% dos evangélicos e 62% dos católicos concordam totalmente ou majoritariamente com a afirmação de que a esposa sempre deve obedecer a seu marido, tal como a ministra Damares. A elevada diferença do nível de observância e de compromisso religioso significa que os evangélicos estão mais expostos às autoridades pastorais que os católicos, bem mais expostos. Assim, as lideranças evangélicas dispõem de mais oportunidades do que as católicas de influenciar e orientar a conduta de seus adeptos nos planos moral, religioso e, se quiserem, também no plano político. Por outro lado, seus pendores contraculturais e anti-intelectualistas impõem certos limites de classe a seu apelo conversionista, já que encontram baixa receptividade na classe média mais escolarizada. Sua pretensão identitária totalizante e seu moralismo tendente ao sectarismo enfrentam embaraços frente à difusão do relativismo cultural, do individualismo e do hedonismo, a pluralização e fragmentação das identidades, a multiplicação das pertenças sociais e a crescente busca de autonomia individual no âmbito da sexualidade e em outras esferas da vida íntima em relação a instituições, autoridades e imposições religiosas tradicionais. O elevado conservadorismo moral evangélico incide sobre a atuação de seus parlamentares, como é bem conhecido. E incide tanto mais quanto maior
é a sua dependência eleitoral do apoio oficial de líderes denominacionais. Isto é, os candidatos evangélicos apoiados oficialmente por uma igreja pentecostal, como Assembleia de Deus, Quadrangular, Universal, entre outras, precisam demonstrar na atividade parlamentar um compromisso enfático com seus interesses e causas, interesses institucionais e causas morais. Eles não têm como tergiversar nessas matérias sem perder seu principal apoio eleitoral. Não à toa, prestam contas e obedecem primeiramente a seus padrinhos religiosos do que a seus partidos ou coligações eleitorais e governamentais. Com isso, Assembleia de Deus, Igreja Universal, Quadrangular, entre outras, procuram assegurar seus interesses e defender seus valores por meio do corporativismo, de uma atuação corporativista de seus parlamentares, ou seja, daqueles parlamentares que são eleitos, se não exclusivamente, majoritariamente, pelo apoio dessas igrejas. Corporativismo político-religioso, reforçado pelo comando de partidos políticos, como PSC e PRB, entre outros menores, de redes de rádio e TV, de editoras, revistas, jornais, portais da internet, faculdades, contas no Twitter, no Instagram, no Facebook, grupos de WhatsApp, etc. As igrejas evangélicas, no entanto, não formam, de forma alguma, um bloco religioso, institucional e político coeso e homogêneo. Além de se caracterizarem por incessante fragmentação organizacional que remonta à Reforma Protestante, apresentam elevada diversidade interna nos planos teológico, comportamental, litúrgico, etc. Concorrem entre si, têm distintas estratégias de visibilização e legitimação e divergentes posicionamentos e engajamentos políticos e ideológicos. Dividem-se entre conservadores e progressistas. Os conservadores são hegemônicos. Na política partidária, os progressistas são ultraminoritários. Contam com igrejas inclusivas, de maioria LGBT, com grupos e militantes antirracistas, que compõem, por exemplo, o movimento negro evangélico, e com integrantes de movimentos sociais diversos, incluindo o MST. Algumas grandes igrejas pentecostais, ainda hoje, mantêm-se completamente apartadas da política, como Congregação Cristã e Deus é Amor. Ou seja, não são todas que estão engajadas no ativismo político, partidário e eleitoral. Atualmente, não é mais possível refletir, pensar, discutir sobre a democracia brasileira sem considerar o ativismo político evangélico. Foi-se o tempo em que eles eram completos outsiders e adeptos do lema crente não se mete em política. Na Constituinte, ou seja, 30 anos atrás, na esteira de seu rápido crescimento demográfico e movidos pelo mote irmão vota em irmão e pela difusão da teoria conspiratória de que a Igreja Católica pretendia retomar a posição de religião oficial do Estado e, com isso, limitar a liberdade religiosa dos evangélicos, resolveram instrumentalizar a política partidária e participar da escrita da nova Carta Magna e combater seus adversários, católicos, umbandistas, feministas, homossexuais, esquerdistas de todos os tipos. Formaram a primeira bancada evangélica, com 32 integrantes, já protagonizada ou encabeçada pelos pentecostais, sobretudo pelos assembleianos, e, no centrão, notabilizaram-se pelo conservadorismo moral e pelo fisiologismo. Venderam votos para a extensão do mandato de Sarney, em troca de recursos públicos a fundo perdido e emissoras de rádio. Passaram a ser cortejados cada vez mais por candidatos, partidos e governos dos mais diferentes matizes ideológicos, que, aliás, desde então, não medem esforços para instrumentalizar política e eleitoralmente tais igrejas. Trata-se, portanto, de uma instrumentalização recíproca, fato que contribuiu para legitimar, ao menos em parte, o ativismo político de pastores que atuam como cabos eleitorais e igrejas que funcionam como partidos em períodos eleitorais e que, em alguns casos, até dispõem de partidos políticos próprios. Criaram frentes parlamentares, aliaram-se a outras frentes e grupos políticos, incluindo o dos católicos carismáticos,
passaram a ocupar cargos de secretários e ministros de Estado e a contar com a presença de autoridades judiciais, inclusive do STF, em alguns de seus eventos. Na atual legislatura, a bancada evangélica, fragmentada em dezenas de igrejas e partidos, somam 90 deputados federais e 9 senadores. Cumpre observar que não se trata simplesmente da eleição de evangélicos, ou seja, de fiéis e adeptos, o que é esperado, visto que representam cerca de 1/3 da população brasileira. Muitos parlamentares e prefeitos evangélicos são pastores, bispos, televangelistas, isto é, autoridades religiosas. São elas, geralmente, que protagonizam o ativismo político evangélico. Considerando-se vítimas de intolerância religiosa e convictos de sua superioridade moral, de seus projetos e de sua missão política, batalham para estender a ocupação religiosa do legislativo, dos meios de comunicação, das políticas públicas e para inserir suas crenças e valores morais na normatividade jurídica, no ensino, etc. Na legislatura anterior, por exemplo, o assembleiano Eduardo Cunha, agora preso, após assumir a presidência da Câmara Federal, desarquivou e acelerou a tramitação de projetos de lei de seus irmãos de fé, que turbinaram a produção legislativa avessa às demandas feministas e LGBTs e aos direitos humanos. Lançaram, por exemplo, o Estatuto do Nascituro, coassinado por deputados católicos e evangélicos, que proíbe o aborto em todos os casos, inclusive nos 3 previstos em lei, e o Estatuto da Família, que restringe o conceito de família à união entre homem e mulher, proíbe a adoção de crianças por casais homoafetivos, pleiteia a criação do Dia Nacional da Valorização da Família, propõe que escolas públicas e privadas realizem atividades sobre a importância da família no meio social e torna obrigatória a inclusão da disciplina Educação para a Família nos currículos escolares. Para o autor do Estatuto da Família, que no momento é prefeito, os cristãos precisam defender os direitos da maioria heterossexual, que, a seu ver, é oprimida pelo movimento LGBT. Ou seja, eles afirmam categoricamente que o Brasil está sob a vigência de uma ditadura gay. Talvez não agora no governo Bolsonaro, mas antes, né? Controversos, os referidos estatutos expõem o núcleo duro do conservadorismo político evangélico, pró-vida, pró-família, antigênero, antifeminista, anti-LGBT, antipluralista. Mas não fica nisso. Recentemente, expandiram seus interesses e áreas de atuação, antes restritos a questões morais e à tentativa de preservar ou ampliar seus meios de comunicação. Transformaram a escola pública, o material didático e a atividade letiva num verdadeiro campo de batalha. Mobilizaram-se para legislar sobre escola pública e ensino, propondo projetos de lei para tornar obrigatórias a disciplina de ensino religioso, a leitura da Bíblia e a inserção do criacionismo na grade curricular das escolas públicas. E eles também são os principais proponentes de projetos de lei Escola Sem Partido. Há centenas de projetos de lei encabeçados por eles nos legislativos municipal, estadual e federal. Sua defesa do sionismo, por exemplo, tem se imiscuído na política externa brasileira, né? Então, há uma ramificação, uma extensão dos seus interesses para além daqueles que se afiguravam na Constituinte 30 anos atrás. Nos últimos anos, pastores e parlamentares evangélicos passaram a se identificar crescentemente como conservadores e de direita em meio aos embates sobre direitos humanos e na esteira da polarização política e da radicalização da oposição evangélica a partidos de esquerda, governos petistas, grupos, movimentos e reivindicações feministas, LGBTs e de direitos humanos. Majoritariamente, passaram a defender proposições de direita no campo penal e liberais na economia. 83% dos deputados evangélicos presentes à votação votaram a favor da redução da maioridade penal. 83%. Dos 39 evangélicos presentes à votação, 38 votaram a favor da redução da participação da Petrobras no pré-sal.
89% votaram a favor da PEC do teto de gastos públicos. 63% deles votaram a favor da reforma trabalhista, contra 62,5% do conjunto dos deputados. Ficaram na média. A polarização política recente colaborou para consolidar uma direita cristã. Né? Levou décadas para que isso ocorresse no Brasil. Nos Estados Unidos, isso ocorreu muito rapidamente, dado o fato do modelo, na prática, bipartidário. Né? Então, a direita cristã nos Estados Unidos está em massa ao lado do Partido Republicano. Né? 3/4 dos evangélicos nos Estados Unidos tendem a votar nos candidatos republicanos. E não sei se vocês sabem, mas o maior, entre aspas, grupo religioso associado ao Partido Democrata é aquilo que a gente chama no Brasil de sem religião, ou seja, os não filiados a nenhum grupo religioso. Então, há uma clivagem político-religiosa, né, estabelecida há décadas nos Estados Unidos em torno do ativismo político cristão de direita. Antipetismo e anti-esquerdismo passaram a nortear posições políticas de líderes e deputados evangélicos, sobretudo a partir de 2013, ano em que Marco Feliciano assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. Em meio a ataques a políticas de direitos humanos, a programas anti-homofobia, identificaram-se como conservadores, compuseram a bancada BBB, aliaram-se ao MBL, votaram de forma maciça no impeachment, engajaram-se no governo Temer, abraçaram teorias conspiratórias olavistas, apoiaram em bloco a eleição de Bolsonaro. Além da defesa do tradicionalismo moral e familista contra reivindicações feministas e LGBTs, tendem a agregar a seu ativismo político a proposição do endurecimento penal, do sionismo e dos lobbies pró-armas. Tendem, portanto, a robustecer a direita política liberal com larga base social, códigos morais absolutos e forte apelo emocional. Né? Ou seja, o neoliberalismo não tem nenhum desses apelos. Né? E não é à toa que esses institutos políticos de direita têm se aproximado cada vez mais de pastores e da bancada evangélica. Isso é um fenômeno que ocorreu nos Estados Unidos há várias décadas, né, e está ocorrendo no Brasil atualmente. Na última eleição presidencial, a partir de setembro de 2018, igrejas evangélicas tornaram-se bastiões antipetistas e pastores ocuparam as redes sociais para demonizar os governos petistas, o PT e seu candidato. Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, apontou seu canhão digital, a expressão dele, contra Haddad. Acusou de ser autor do kit gay, essa cartilha do inferno para destruir nossas crianças, tudo entre aspas, e ao PT de ser a favor de erotizar crianças em escolas públicas. No segundo turno, 70% dos votos válidos dos evangélicos, segundo o Datafolha, iriam para Bolsonaro, somente 30% para o petista. Essa diferença de 40 pontos percentuais, muito superior a de 7 pontos entre os católicos, foi um dos principais fatores da vitória do candidato do PSL. Há, inclusive, um estatístico que considera que isso resultou numa diferença de 11 milhões de votos, que foi o mesmo montante separando a votação de Bolsonaro da do Haddad. Cabe fazer um parênteses para destacar que no segundo turno de 89, da eleição presidencial de 89, os evangélicos votaram em massa em Collor. Não é a primeira vez que isso ocorre. Né? Difundiram, então, que Lula e o PT iriam estabelecer o comunismo no país e perseguir os cristãos, prendê-los e levá-los ao paredão, fechar igrejas e acabar com a liberdade religiosa dos evangélicos. Desde a Constituinte, disseminam pânicos morais, teorias conspiratórias e persecutórias e, nos termos de hoje, fake news. Em 2002, no primeiro turno, 51% dos evangélicos votaram em Garotinho. Primeiro turno, metade dos evangélicos votou em Garotinho. Radialista evangélico que galvanizou o velho sonho desses religiosos de eleger um presidente, o que, a seu ver, traria bênçãos em abundância para o país. Esse sonho de um presidente evangélico ele vem sendo acalentado desde o governo Sarney, quando
o Iris Rezende, né, tentou se candidatar à presidência pelo PMDB. Né? Ele perdeu a parada para o Ulisses Guimarães, na época. Em 2018... Íris evangélico, né? Quer dizer, o Ele é Íris evangélico, de sim. denominações tradicionais? A igreja cristã... Acho que é chamada igreja... Ele é mulher, não? Os dois têm o mesmo nome, inclusive. Né? Isso. Olha, é evangélico de uma igreja protestante mais tradicional, sim. Em 2018, líderes evangélicos apoiaram Bolsonaro, acima de tudo, por considerá-lo representante legítimo de seus valores e capaz de derrotar o inimigo petista e os perigos que lhe atribuíam: implantar o comunismo, perseguir os cristãos, abolir o direito dos pais de educar os filhos, reorientar a sexualidade das crianças, destruir a família. Ajudaram a difundir boatos sobre kit gay, ursal, etc. Bolsonaro se aliou a deputados evangélicos em cruzadas moralistas diversas por 2 legislaturas, ou seja, não começou ali tão somente quando ele foi batizado no Rio Jordão pelo pastor Everaldo, líder do PSC, né, em 2016. Começou bem lá atrás. Com a pretensão de restaurar uma ordem moral e social tradicional tida sob ataque de forças malignas, o ativismo político evangélico conservador tende a avançar, reproduzindo repertórios morais e batalhas políticas da direita cristã norte-americana. Mas não só. Por exemplo, contra o marxismo cultural. Esse combate ao marxismo cultural vem, né, dos grupos evangélicos da direita cristã norte-americana. E também do Vaticano. A noção de ideologia de gênero foi criada por grupos católicos conservadores em meados dos anos 90. Lutam em nome de uma suposta maioria moral cristã a fim de sacralizar modelos tradicionalistas de família e de relações de gênero na legislação e reduzir a influência de seus adversários na elaboração de leis e na implementação de políticas públicas igualitárias nas áreas de saúde, cultura, educação, etc. Combatem o que rotulam de cultura de morte e ideologia de gênero. Propõem a legalização de terapias para mudar a orientação sexual de homossexuais, a proibição do aborto nos casos previstos em lei, e assim sucessivamente. Sua produção legislativa tende a absolutizar o direito à liberdade religiosa, a matizar a laicidade estatal, a desqualificar as propostas que classificam como laicismo ou anticristãs e a propor que a legislação se conforme a crenças e valores da maioria cristã em detrimento, por exemplo, de minorias sexuais. Em contraste, seus adversários tendem a propor limites ao exercício da liberdade religiosa e de expressão, a apartar o religioso das políticas e instituições públicas e a rejeitar interpretações e proposições normativas com motivação religiosa. Nesse cenário polarizado, o conservadorismo moral e político evangélico tende a recrudescer, bem como sua autoidentificação e suas alianças com a direita. E também tende a recrudescer, né, a visibilidade, né, dos grupos protestantes progressistas. A visibilidade, não necessariamente o tamanho. Né? Ao mesmo tempo, tende a ser contestado e encarado por seus adversários e órgãos de imprensa como risco para a laicidade e a democracia e obstáculo para o avanço dos direitos humanos. Escolados na guerra cultural, o ativismo dos auto-intitulados representantes de Deus na política tende a acirrar os conflitos políticos, o radicalismo ideológico e a clivagem político-partidária e eleitoral nos próximos anos. É isso. Obrigado.